Olá, irmãos, chegamos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos e nós vamos ver aqui dois pontos importantes, que é a instituição dos diáconos e a prisão de Estevão. E nós vamos ver aqui em relação à pessoa do diácono, aos diáconos. Na Igreja Batista existem dois títulos, dois oficiais apenas, que são os pastores e os diáconos, né? Mas são títulos aí, não é uma questão de título, de patente, não, é de serviço, né? Nós vamos ver nesse texto aqui como que foi instituído o ministério diaconal. Diácono é uma palavra comum, né, no vocabulário lá grego, para nós tem um sentido religioso, mas era uma palavra muito comum para o povo naquela época, era uma palavra secular. Em primeiro lugar, eu quero falar em relação às nomenclaturas de pastor. A Bíblia fala de pastores, bispos e presbíteros. Na verdade, é tudo relativo à mesma pessoa. O presbítero era o ancião, era a pessoa mais experiente, eram pessoas mais velhas em termos de idade, né? Esses eram os presbíteros, né? Os bispos eram supervisores, é como quem supervisiona um trabalho numa obra. E o pastor é uma pessoa que apacenta um rebanho. E então aqui a gente não está falando de três pessoas, na verdade são três títulos para a mesma pessoa naquela época. E o Novo Testamento, eles vão se misturar em alguns momentos, principalmente o apóstolo Paulo chama alguns de presbíteros, de anciãos, chama outros de pastores, né? Jesus, que é o bispo da nossa alma. E na verdade a gente está falando de mesma coisa. Na Igreja Batista nós não temos essa hierarquia de evangelista, presbíteros, diáconos, pastores. Apóstolos então nem se fala, né? Apóstolo, a meu ver, soa muito mais uma questão de vaidade do que de nomenclatura, né? Os apóstolos foram aqueles que acompanharam a Jesus e pronto. Mas hoje usa-se muito nessa questão de se colocar acima de outras pessoas. Pelo menos esse é o meu entendimento. Mas quando a gente fala de presbíteros, de bispos e pastores, a gente está falando exatamente da mesma pessoa. E aí os diáconos, né, que é a nossa personagem aqui nesse capítulo. O que estava acontecendo? Você já leu, a igreja crescia, e conforme a igreja cresce, a demanda também cresce, as necessidades também aumentam, as pessoas estavam chegando de uma forma muito intensa, muito rápida, e as necessidades também eram grandes. E então os apóstolos estavam se envolvendo ali com a questão das necessidades dos discípulos, do povo, da igreja, com a alimentação. Então, o judeu, ele sempre foi muito elitista, e isso ainda fica um pouquinho naquela igreja, no início daquele tempo. E aí, na hora de repartir os alimentos na igreja, de ajudar os necessitados, as viúvas dos judeus de fala grega, né? Eles eram judeus é uma etnia, eles moravam, né, na região ali da Grécia, falavam grego, eram chamados de judeus helenistas, né? Eram os cristãos, e as viúvas desse grupo de judeus estava ficando em segundo lugar, atrás das viúvas de fato dos judeus do povo hebreu. E aí isso causa uma contenda ali, né? Então eles vão até os apóstolos e vão reclamar: olha, as viúvas de fala grega, que falam grego, estão sendo discriminadas aí no repartir do pão.
E os apóstolos então se reúnem e mandam que os discípulos mesmo, que a igreja escolha 7 homens. E o texto não vai dizer que não eram 7 homens de qualquer maneira. Eram 7 homens cheios do Espírito Santo, gente que tinha o testemunho da igreja. E aí a igreja escolheu os 7, está lá no capítulo 5, eles escolheram, levaram os nomes aos apóstolos, os apóstolos aprovaram. Então a Igreja Batista, ela como praxe, como tradição, e entendendo que é assim a ordenança bíblica, não é o pastor que escolhe o diácono. Na verdade é a igreja. O pastor pode indicar, e na verdade quem aprova é a igreja. Se a igreja vê que ele tem uma vida exemplar, uma vida justa, piedosa, a igreja então aprova e os pastores impõem então as mãos, consagrando para o ministério diaconal. Então aqui os diáconos, eles eram responsáveis pela mesa, no sentido de que eram responsáveis pela divisão dos alimentos. Surgiu nesse momento a questão do diácono na igreja, mas diácono, na palavra diáconos, é uma palavra grega que significa aquele que serve, né? Então a gente já vai ver, de uma forma geral, o nome diácono já acontece muito antes disso aqui, vem acontecendo ao longo do ministério de Jesus. Quando Jesus está lá em Caná da Galileia, no casamento, lá que falta água e vinho, lembra? Aqueles homens que encheram a talha de água, que João vai falar no capítulo 2, vai chamar de serventes, lá no grego, no original, está falando diáconos, né, que eram aqueles que serviam. Então os diáconos foram levantados aqui nessa igreja para servir a igreja, enquanto os apóstolos iam se dedicar à oração e à palavra, os diáconos iam cuidar da distribuição de alimentos. E aí no decorrer, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, nós temos aqui 2 nomes que vão se destacar, né? Nós temos aqui Estevão, por exemplo. Estevão não era só uma pessoa cheia do Espírito Santo que distribuía os alimentos, não, ele também era um pregador, e nós vamos ver que ele morre por causa disso no capítulo 7. Então o diácono não é aquele que não é chamado só para servir o pão e o vinho na ceia do Senhor, não. O diácono, ele trabalha junto com o pastor, servindo a igreja, e conforme a igreja vai crescendo, a igreja vai precisando cada vez mais de obreiros, porque a demanda vai aumentando e o pastor não vai dando conta e precisa de outros irmãos experientes, experimentados na vida cristã, para ajudarem então a pastorear o rebanho. Então nós vamos ver que eles surgem aqui por causa disso. É um grupo muito respeitado na igreja, é um grupo de obreiros de muito valor na igreja. E isso, no versículo 7, eles tomaram uma decisão tão certa, e eram homens muito bem escolhidos e preparados, que vai dizer que a palavra de Deus em Jerusalém se multiplicava rapidamente, e o número dos discípulos, aumentava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes também, aqueles lá, fariseus, eles estavam vendo o que estava acontecendo, e muitos estavam se convertendo. Por isso que é importante, irmão, que quando a gente se converte, a gente chega à igreja, a gente é introduzido ali nesse meio, né, agregado ali nesse meio, a gente chega para trabalhar também. Ninguém se converte para ficar sendo servido pela igreja, não, a gente serve uns aos outros, né? Então a gente sempre chega para trabalhar. Por quê? Porque a igreja está crescendo, né? Então Deus vai mandando gente conforme a igreja vai se preparando para receber as pessoas, cada um com seu dom, cada um na sua área. Aqui nós temos os diáconos, mas nós temos outros também, pastores, mestres, evangelistas, e aí com aquilo que Deus nos dá de dom,
nós vamos servir a igreja. E aí nós temos então a prisão de Estevão. Estevão, como diz o versículo 8, era um homem cheio de fé do Espírito Santo e realizava milagres também e prodígios e pregava muito bem. E é interessante que o texto vai dizer que houve ali eles arrumaram um meio ali de dar um mau testemunho a respeito de Estevão, de que Estevão tinha dito algumas coisas, que Jesus derrubaria o templo, que ele blasfemava contra a lei de Moisés. Na verdade, ele pregava dizendo que a lei de Moisés havia expirado, dizendo que o templo tinha perdido o seu valor. Mas eles colocaram isso como uma blasfêmia, assim também como fizeram com Jesus. Jesus foi crucificado por causa disso. E Estevão também morreu por causa disso. Então nós vamos ver aqui o surgimento do capítulo 6 de um grupo de muito valor que ajuda na obra do Senhor. E a minha oração, nós temos hoje o irmão Marcos como diácono, tínhamos no passado nosso querido e saudoso irmão Carlos Félix, a irmã Elinde também, que vieram já ordenados de outra igreja. E aí nós temos alguns irmãos também indicados para esse ministério, exatamente para quando a gente organizar a igreja, que seria agora dia 4 de julho, esses irmãos então também tomem posse no ministério diaconal e se envolvam ainda mais nesse serviço à igreja. Então a minha palavra é que a gente cresça em número, também cresça o número de obreiros, de gente que se envolva na obra, como nós precisamos de gente que se envolva na obra. Quando nós temos, quanto mais mãos envolvidas na obra, quanto mais gente trabalhando, maior é o alcance da obra, maior é o avanço da igreja, e a gente precisa dos diáconos, e a gente precisa de você. Diáconos são, agora então tem os oficiais como diácono, mas diácono na sua origem é todo aquele que serve. Então que a sua conversão possa fazer com que você trabalhe, possa te levar ao trabalho e ao serviço do Senhor. Como eu disse bastante aí nos anos passados, aqui na igreja a gente tem sempre uma enxada encostada na parede, esperando um obreiro para pegar essa enxada e se envolver também na obra junto com aqueles que estão. Que Deus levante aqui no nosso meio Estevãos, Filipes, Prócoros, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolá. Deus possa levantar no nosso meio gente assim. Seja um diácono, seja aquele que serve, servindo sempre uns aos outros. E Deus há de abençoar o trabalho, Deus há de abençoar a igreja. Quando a gente serve uns aos outros, Deus abençoa o trabalho e Deus faz com que a igreja se multiplique. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, até esse momento em que Estevão de fato vai ser apedrejado. É um momento muito singular também na história da igreja. Até lá então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.